Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais de como se manter fiel mesmo quando as coisas não saem do nosso jeito e as circunstâncias parecem dizer para desistirmos. No terceiro dia do nosso devocional, do nosso estudo e da nossa edificação bíblica, nosso terceiro dia vai falar sobre a perseverança da igreja diante das perdas. Não desistir diante do sofrimento. Persistir, continuar no caminho certo. Nós, cristãos, nós somos chamados para continuarmos. Somos o povo peregrino, peregrino nesse mundo, porque a nossa cidadania não é daqui, como diz Pedro lá em suas cartas, nossa cidadania é no céu, com o nosso Deus, com o nosso Rei. Nossa cidadania não é aqui embaixo. Fazemos parte desse mundo, mas não somos do mundo. Somos um povo separado, diferenciado, exclusivo, separados pelo Senhor. Este nosso novo conjunto de versículos, ele nos introduz na poderosa teologia da perseverança inabalável, da recompensa eterna e da resiliência no cansaço. Nós chegamos na primeira metade, acabando a primeira metade do nosso devocional, do nosso estudo. Enquanto o bloco anterior nos ensinou a adorar na meia-noite e a confiar na soberania de Deus, esses textos nos chamam para a constância a longo prazo. Devemos permanecer. Elas revelam que a nossa caminhada com Cristo é uma maratona de fé, onde testes presentes funcionam como purificadores e onde a promessa de uma colheita gloriosa e de uma herança imperecível nos sustenta quando os nossos braços e pernas ameaçam fraquejar. Seguindo nossos estudos, nós estamos fazendo uma linha do tempo de circunstâncias que passamos nesse mundo e que muitas das vezes nos fazem paralisar, nos deixa estáticos para não fazermos a vontade do Senhor. Porém, nós, como bons servos do Senhor, como seus discípulos, mesmo enfrentando lutas, dificuldades, a gente permanece fiel e confiante no Senhor, porque Ele nos chama para um propósito, e o propósito é dele. E por estarmos no propósito dele, gente, Ele vai cuidar de tudo, do amanhecer até o nosso adormecer, até o amanhecer do dia seguinte. O Senhor, Ele cuida da gente em todas as esferas, não é só uma parte. Aqueles que confiam, que depositam crédito, que deixam a sua vida confiante no Senhor, cara, Ele cuida. E nesse cuidado é que nós devemos permanecer firmes. Se a gente está fazendo uma coisa e acontece algo que não era para acontecer no meio do caminho, a gente tem que continuar fazendo essa coisa, acreditando que o Senhor já cuidou da outra. Vou contar aqui um testemunho para vocês de ontem. Ontem eu saí para trabalhar e saí daqui com meu esposo, ele passando um pouco mal, né? Tava com uma dor muito forte na barriga. E aí, ele com essa dor na barriga, eu fui trabalhar. E no que eu fui trabalhar, eu deixei ele aqui e ele me mandou mensagem: amor, eu não vou conseguir trabalhar, eu tô passando muito mal. Eu falei com ele: então vai ao médico. Vai ao médico porque você precisa se tratar. E aí ele falou: olha, eu tô um pouco melhor, eu tô indo trabalhar. Beleza, foi trabalhar. Chegando no trabalho, ele me informa que iria ao médico porque estava passando muito mal. E aí parece que as coisas, o buraco parece que quer abrir embaixo dos seus pés e você fica assim: olha, meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? Eu falei: vai e o Senhor está com você, vai com Deus. E continuei fazendo meus afazeres.
não é fácil. Você, no meio de um monte de turbilhão de situações, olhar para o seu cônjuge e falar assim, olha, vai, eu não posso ir com você, mas vai. E aí ele foi, e graças a Deus foi atendido, e ocorreu tudo bem, porque eu tive que manter a minha confiança no Senhor. E é isso que nós devemos fazer, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo. Mantenha-se firme. Pode ser duro, pode ser complicado, seu coração pode estar doendo, mas mantenha-se firme, porque o Senhor está cuidando. O Senhor, quando você deposita sua confiança diretamente em Cristo Jesus e em Deus e no Espírito Santo, eles cuidam de você e dos seus. Todos que estão à minha volta recebem orações particulares minhas que eu peço ao Senhor para o Senhor cuidar. E eu mantenho essa confiança desse cuidado do Senhor nas pessoas que eu amo. E graças a Ele, graças a Cristo Jesus, tudo tem permanecido bem, tudo tem permanecido ok. E eu tenho só o que agradecer, porque meu marido já está em casa, chegou bem, chegou normal, sem a dor, graças a Deus. E o Senhor, Ele livra os seus, basta a gente ter confiança. Parece que essa última semana está apertada pro meu lado, mas eu me mantenho firme e confiante. Então, o conselho que eu tenho hoje para dar para vocês, mantenham-se confiantes. Vamos lá para Hebreus, capítulo 10, versículo 32 ao 34. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram um grande combate de sofrimentos. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente, insultados e tribulados. Outras vezes se solidarizavam com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens melhores e permanentes. Aqui, o autor de Hebreus, ele está qualificando e quantificando o que aconteceu com os cristãos do primeiro século. Não estou falando, gente, que os prisioneiros do primeiro século eram pessoas marginalizadas. Elas não cometiam crimes. O crime que elas cometiam era servir a Cristo Jesus. E por servir a Cristo Jesus, elas eram perseguidas, elas eram humilhadas, elas eram encarceradas, eram presas por professar a sua fé. Parece um pouco nos dias de hoje, né? Aonde qualquer coisinha, o cristão ele é cancelado. Todo e qualquer cristão ele é cancelado porque fala do evangelho, porque traz as escrituras à tona. Mas, porém, todavia, entretanto, nosso papel é continuar pregando o evangelho. E é isso. E por pregarmos o evangelho, nós vamos sofrer perseguições, nós vamos sofrer traumas, nós vamos sofrer problemas, nós vamos ter todo tipo de agonia. Todo e qualquer tipo de agonia. Então, por termos esse tipo de situação, acaba que a gente fica em sofrimento, em tribulação. Mas não quer dizer que isso seja algo que a gente não tenha uma recompensa. Toda tribulação, ela vem com uma recompensa. O autor de Hebreus está exortando uma comunidade de cristãos judeus que, debaixo de forte pressão social e perseguição, cogitava retroceder ao antigo sistema sacrificial judaico. O mandamento inicial é: lembrem-se, tragam em memória. Um imperativo que evoca um esforço ativo de recordação histórica. O ponto de partida da linha do tempo são os dias em que foram iluminados, isto é, a conversão inicial deles, quando enfrentaram um grande combate de sofrimentos. O termo atlesim pertence ao vocabulário atlético grego e descreve uma luta intensa ou uma disputa corporal pesada na arena. No versículo 34, a atitude deles
diante da perda patrimonial é teologicamente chocante. Aceitastes com alegria o roubo, o confisco dos vossos bens. A palavra indica pilhagem ou expropriação violenta. Como era possível ter alegria no meio da falência forçada? O texto responde através de um cálculo contábil. Sabendo que tendes para vós mesmos uma possessão melhor e permanente, ou seja, o que vem do Senhor, o que vem de Deus é muito maior as perdas que a gente tem aqui nesse mundo. Eita glória! Fala, Deus! O termo menousan significa aquilo que fica, que sobrevive ao tempo e ao espaço. A certeza de um patrimônio eterno e inabalável no céu relativou completamente a perda dos bens terrenos. Ou seja, pode ser que nós soframos perdas aqui nesse mundo, perdas materiais. Aqui no caso, Paulo está falando que... o autor está falando... Não tá vendo? Eu sempre cismo de falar que Hebreus é uma carta de Paulo, mas na verdade Hebreus não tem autor revelado. Mas pelas cartas de Paulo a gente consegue ter uma ideia de que possa ser ele, mas não é o apóstolo Paulo. O autor de Hebreus ainda não tem autor revelado, mas vamos ficar com o autor não revelado, tá, gente? Aqui o autor está dizendo o seguinte, que eles foram saqueados brutamente, que eles estavam encarcerados injustamente e que eles estavam sofrendo isso para uma glória maior, para um bem maior. Para hoje eu e você estarmos aqui falando do amor de Deus e de Cristo Jesus. Nós passamos por tribulação, por problemas, por anseios, por medos, não para a nossa destruição, mas para que a glória de Deus seja revelada em nossa vida. Então, tudo que a gente passa, tudo que a gente já passou, a glória de Deus, ela é revelada em nossas vidas. Independente do que a gente passa. E é aquilo, nossa recompensa, nosso galardão vem do alto, vem de Deus, vem de Cristo Jesus. E é isso que nós devemos nos permanecer firmes. O capítulo 10 de Hebreus é um dos eixos doutrinários mais importantes da carta, dividindo-se em duas partes principais. Na primeira metade, versículo 1 ao 18, o autor ele demonstra a insuficiência dos sacrifícios. Eles não servem para nada. Os sacrifícios da lei mosaica, que eram repetidos ano após ano e apenas relembravam os pecados. Em contrapartida, ele exalta o sacrifício definitivo, único de Jesus Cristo, na cruz, que santificou os crentes de uma vez por todas. Na segunda metade, versículo 19 ao 39, o autor faz uma transição pastoral prática, baseados no sangue de Jesus. Os cristãos agora têm pleno acesso ao Santo dos Santos, direcional a Deus. Não precisa mais de sacerdote, sumo sacerdote. Precisamos único e exclusivamente de Cristo Jesus e de Deus. Nós temos livre acesso. Ele convida a igreja a se aproximar de Deus, a manter a inabalável confissão da esperança e não abandonar as reuniões comunitárias, encerrando com um severo aviso contra a apostasia e com as lembranças do sofrimento passado para motivá-los a não retroceder. Aplicação. Muitas das vezes, quando enfrentamos crises longas ou quando a nossa fé nos custa caro, seja através de uma piada no ambiente profissional, no ambiente de escola, o afastamento de amigos ou o desgaste por manter princípios éticos rígidos, somos tentados a desanimar e a pensar que não vale a pena. O autor de Hebreus nos convida a olhar para trás, para o dia do nosso primeiro amor, e a refazer os cálculos, recalcular a nossa rota.
O que nós perdemos ou sacrificamos por amor de Cristo nessa vida não se compara ao que já temos garantido na eternidade. Não troque o seu patrimônio eterno e permanente por um conforto temporário ou pela aprovação passageira deste mundo. Apocalipse 2, versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão tribulação durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Nós temos uma promessa, mesmo com as tribulações, com o passar dos dias, com os problemas que a gente vive, a gente passa e ganha a coroa da vida. Se passarmos fiéis, ser fiel até a morte. Esta é uma palavra direta do Cristo ressuscitado à igreja de Esmirna. Uma comunidade pobre materialmente, mas rica espiritualmente, que enfrentava uma violenta hostilidade local. O mandamento começa desarmando o pavor. Não temas de modo algum. Um imperativo presente que proíbe a continuidade do medo. Jesus não doura a pílula. Ele avisa explicitamente que vai acontecer, utilizando o termo melis parchim, está prestes a sofrer. O agente por trás da perseguição estatal e religiosa é desmascarado como o diabo, que usaria os encarceramento como um teste para que sejais provado. A expressão tribulação 10 dias é uma linguagem apocalíptica, clássica que denota um período curto, limitado sob o controle absoluto da soberania divina. O sofrimento, ele tem uma data para acabar. O imperativo central é radical. Tornar-te-se fiel até o ponto da morte. A recompensa para essa lealdade incondicional usa uma imagem de premiação esportiva, dar-te-ei a coroa da vida, diferente do diadema, a coroa do rei. O Stéfanos era a guirlanda de louros entregue ao vencedor das Olimpíadas gregas. A morte física, imposta pelos homens, seria respondida por Jesus com o prêmio máximo da vida eterna e indestrutível. O capítulo 2 de Apocalipse inaugura a sessão de cartas pastorais e proféticas enviadas pelo Jesus glorificado, através do apóstolo João, às 7 igrejas da província da Ásia Menor. Este capítulo contém especificamente 4 cartas. A Éfeso, elogiando por sua doutrina, mas repreendida por abandonar o primeiro amor. A Esmirna, confrontada em sua pobreza e perseguição, sem nenhuma palavra de repreensão. A Pérgamo, advertida por tolerar falsos ensinos, como a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas, no lugar onde fica o trono de Satanás. E a Tiatira, fortemente censurada por permitir a influência da falsa profetisa apelidada de Jezabel, que induzia o povo à imoralidade e à idolatria, embora a igreja fosse elogiada por seu amor e serviço crescente. Cada igreja teve uma especificação, um elogio, uma repreensão, cada igreja. E assim funciona nos dias de hoje. Imagina Deus falando, o próprio Cristo falando com as igrejas de hoje. Eu já imagino ele olhando assim, ó. Tá bom, né? Não passou no teste. Cadê a palavra? Não tem palavra. Ih, tem labachúria? Ih, não tem labachúria. Ih, meu Deus. Ai, pelo amor de mim mesmo. Ai, Deus, olha. Jesus, eu acho que ele é maravilhoso. Ele tem muita misericórdia. Ainda não voltou ainda pra gente se corrigir.
Nós vivemos em uma cultura que idolatra o conforto e a ausência de dor. Queremos um cristianismo rápido e sem custos. No entanto, Jesus nos lembra que a fidelidade verdadeira é testada nos momentos de pressão extrema. Ser fiel até a morte não significa apenas estar pronto para o martírio físico, mas decidir morrer diariamente para o próprio orgulho, para a própria vontade, para as suas próprias decisões, para os desejos errados e para a desonestidade do cotidiano. Quando o cansaço bater ou quando parecer que ser correto só traz prejuízo, lembre-se de que o sofrimento tem prazo de validade, determinado por Deus. Mas a coroa da vida que Ele tem para você é eterna. Eita, Deus. Obrigada. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a autenticidade da fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro, pereça, mesmo que refinado pelo fogo, seja comprovada, resultando em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Eita glória! Somos provados para a nossa fé ser purificada, para darmos conta e crédito que realmente temos fé, para que realmente estamos alinhados com a vontade do Senhor. Pedro está escrevendo para cristãos dispersos na Ásia Menor, que enfrentavam uma grande crescente de calúnias e exclusão social. Ele aponta que eles exultam, uma alegria transbordante, exótica, na herança guardada nos céus, versículo 4 e 5. Embora agora, por um pouco de tempo, seja necessário que fiquem tristes sob o impacto de várias provações. No versículo 7, Pedro introduz a lógica divina desse sofrimento temporário, para que aprova a autenticidade da vossa fé. O termo doquimion refere-se ao teste de laboratório ou ao crisol do ourives. A fé é comparada ao metal mais nobre do império, o ouro. Porém, Pedro estabelece que a fé autêntica é muito mais preciosa que o ouro, porque o ouro é perecível, mesmo sendo purificado e testado pelo fogo. O fogo do ourives não entra na joia para destruí-la, mas para queimar a escória, a sujeira, as impurezas. O resultado final desse refino existencial não é a perda, mas um saldo eterno de louvor, glória e honra da manifestação final de Jesus Cristo. Oh, glória! O capítulo 1 de 1 Pedro é um hino de louvor e uma carta de fundação sobre a identidade cristã no meio do sofrimento. O apóstolo, ele começa bendizendo a Deus Pai pela nossa regeneração, para uma esperança viva, mediante a ressurreição de Jesus, que nos garante uma herança que jamais poderá corromper-se, contaminar-se ou murchar. Ele explica o papel das provações como refinadoras da fé e lembra que a salvação que os crentes desfrutam foi um sistema investigado intensamente pelos profetas do Antigo Testamento e desejado pelos anjos na segunda metade do versículo 13 ao 25. Pedro faz uma convocação solene à santidade prática, sede santos, porque eu sou santo, ao temor filial e ao amor fraternal mútuo, lembrando que fomos resgatados do estilo de vida vazio, não por ouro ou por prata, mas pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Devemos nos manter firmes, fiéis, para sermos aprovados. A nossa fé, ela tem que ser mais refinada que o ouro pode ser, mais preciosa do que o ouro. É exatamente por isso que nos mantemos de pé,
Tem um louvor do Thales Roberto que ele diz assim, ó. A resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Deus faz e responde às nossos questionamentos. Pode não ser na hora, pode não ser no momento que a gente pergunta e que a gente tem as nossas incertezas, mas Ele responde e está tudo sob controle dele. Não desanime, não esmoreça, não se deixe ser levado pelas circunstâncias desse mundo que tentam fazer com que a sua fé seja esgotada. Pelo contrário, quanto mais perseguido, quanto mais ameaçado, quanto mais problemas você estiver enfrentando, mais você tem a certeza que Deus está te ajudando, Deus está contigo. Não se deixe abater pelos problemas da sua vida. Entregue os seus problemas para quem realmente pode resolver, que é Cristo Jesus. E Ele está aí do seu lado, com você, te ajudando. Louve, agradeça, engrandeça o nome de Cristo Jesus. Não se abata, permaneça firme e fiel. Ninguém coloca ouro bruto no fogo porque odeia o ouro. O ourives faz isso porque valoriza o metal e quer vê-lo puro, brilhando e refletindo a sua própria imagem. Quando você passar por um período de testes intensos, seja uma crise de saúde, um momento de isolamento ou uma provação na sua carreira, não enxergue isso como um abandono de Deus. O Senhor está usando esse calor para derreter o orgulho, a dependência humana, a impaciência do seu coração. O fogo da provação não veio para queimar você. Veio para queimar a escória, para que a sua fé saia desse processo muito mais forte, muito mais brilhante. Falar uma coisa para você que abriu a minha bolsa no ônibus na sexta-feira passada. Eu te perdoo. Eu te perdoo não porque eu sou boa. Eu te perdoo porque eu creio em Cristo Jesus. E eu creio que você vai se arrepender dos seus atos e vai entregar a sua vida para Cristo Jesus. Eu tenho orado todos os dias pela sua vida. E Cristo Jesus, Ele vai te ajudar a sair desse mal que você está aprisionado. Eu creio e eu te perdoo. Pode viver em paz, entregar a sua vida a Cristo Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 9. A lei inquebrável da colheita. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Paulo encerra sua carta aos Gálatas com uma série de exortações práticas sobre a vida comunitária e a mordomia espiritual. O versículo inicia uma advertência contra o esgotamento psicológico e voluntário. E ao fazermos o bem, não desanimaremos, não esmoreceremos. O verbo carrega a ideia de ficar exaustos, perder o vigor, acovardar-se ou desistir devido às fadigas e à aparente falta de resultados na jornada. A garantia que sustenta o esforço usa uma metáfora agrícola de validade absoluta, pois no seu próprio tempo apropriado colheremos. O termo denota não o tempo cronológico do relógio humano, mas o momento estratégico e perfeito determinado pelo agricultor divino. No entanto, essa colheita abundante está atrelada a uma cláusula incondicional da resistência. Se não desfalecermos, se não relaxarmos as nossas forças. O verbo
descreve o relaxamento dos tendões ou um corpo que desmaia de exaustão. Paulo avisa: a única maneira de anular a colheita divina é soltar as ferramentas e abandonar o campo antes da hora. Permaneça firme no campo, na batalha. Não desfaleça o seu corpo. Renove as suas forças com o Senhor. Renove as suas esperanças com o Senhor. O capítulo 6 conclui a epístola aos Gálatas, movendo a teologia da liberdade cristã para o campo da responsabilidade mútua. Paulo instrui aos irmãos a restaurarem com espírito de mansidão aqueles que caíram em pecado e ordena: levem os fardos uns dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. Versículo 2. Ele estabelece um princípio inflexível da semeadura universal. O que o homem semear, isso ele também colherá. Quem semeia na carne colhe corrupção, mas quem semeia no Espírito colhe vida eterna. Nós temos aqui no canal estudo sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Em ambos você consegue identificar e retirar problemas da sua vida e acrescentar frutos que são revelados por Deus e por Cristo Jesus. No entanto, no encerramento da carta, o apóstolo expõe as motivações egoístas dos falsos mestres que exigiam a circuncisão apenas para gloriarem na carne e declara que a sua única glória está em Cristo Jesus, trazendo no próprio corpo as marcas de Jesus. Aplicação: fazer a coisa certa é cansativo. Manter-se íntegro em um ambiente corrupto, continuar sendo um profissional excelente quando ninguém reconhece, investir no casamento quando o outro parece não se importar ou continuar orando por um filho rebelde, exige uma energia violenta. O desânimo tenta sussurrar no nosso ouvido: pare, não adianta nada. Paulo entra no meio do seu cansaço e diz: não pare. Na agricultura de Deus, o tempo entre a semeadura e a colheita pode parecer longo, às vezes, mas a colheita é matematicamente garantida. Continue plantando sementes de amor, de paciência e de integridade. No momento exato, determinado por Deus, os frutos, eles vão aparecer. Apenas creia e mantenha-se firme, porque a coroa da vida são para aqueles que permanecem fiéis, firmes, em pé, com a sua dignidade intacta no Senhor. Ao interligarmos esses 4 eixos das Escrituras Sagradas, mapeamos a mecânica da resistência espiritual e a certeza da recompensa, o patrimônio que segura a alma, a lembrança histórica que neutraliza as perdas. Olhar para o valor da herança celestial faz o prejuízo terreno parecer leve. Hebreus 10, 32 ao 34. Combate dos sofrimentos, alegria no confisco, possessão melhor e permanente das bênçãos espirituais e celestiais. O limite e o alvo da nossa maratona. O pavor desarmado pelo controle do tempo divino. A opressão terrena é curta e medida em dias, mas a vitória de Deus nos coroa para sempre. Apocalipse 2, versículo 10. Contribuição por 10 dias, tribulação por 10 dias, tempo limitado. Ser fiel até a morte, a coroa da vida. A pedagogia cristalina do fogo. O sofrimento reclassificado como processo de purificação. O calor das crises não vem para nos destruir, mas para extrair a nossa melhor versão. 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. Tristeza por várias provações, fé refinada pelo fogo, louvor, glória e honra. A garantia da agricultura divina. O antídoto contra a exaustão na metade da jornada. A persistência no plantio correto ativa o relógio da colheita infalível de Deus. Gálatas 6, versículo 9. Não se cansar de fazer o bem, no tempo certo colheremos. A conclusão.
A mensagem central que unifica esse estudo é que a perseverança cristã no meio das provações e do cansaço não é um esforço em vão, mas um processo de purificação que garante uma colheita abundante e uma recompensa eterna em Cristo. Esta sequência de textos inspirados funciona como um combustível de longa duração, para que as nossas almas, elas nos lembram que a vida de Deus, que a vida com Deus, ela não é livre de atritos, não é livre de problemas. Com os primeiros cristãos, Hebreus 10, 32 ao 34, nos mostraram a maturidade espiritual, nos dá a capacidade de enfrentar perdas temporárias com o coração em paz, porque os nossos olhos aprenderam a focar nas riquezas que o mundo não pode confiscar. Nossa herança está segura com o Pai. Essa resistência ganha uma perspectiva de coragem inabalável em Apocalipse 2, versículo 10. Jesus nos garante que, mesmo quando o cenário for escuro e a pressão parecer sufocante, o nosso sofrimento tem limites rígidos, desenhados pela soberania dele. O mal não tem controle na história. O controle pertence àquele que segura a coroa da vida em suas mãos, Cristo Jesus, e premeia os seus filhos, que permanecem leais. Tem que permanecer leal. É por isso que, como afirma 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, nós podemos experimentar uma alegria profunda, mesmo quando cercados por lágrimas. Nós entendemos que as crises são apenas o fogo dos ourives, limpando nossa fé de toda falsidade e egoísmo. Por fim, o alerta de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, ataca diretamente o maior inimigo da nossa caminhada moderna, a exaustão espiritual. Quando você se sentir esgotado, achando que os seus esforços de integridade, dedicação e amor prático não estão gerando frutos, descanse. Descanse na lei inabalável da semeadura de Deus. O agricultor divino não se esqueceu do seu campo. Não solte as suas ferramentas, não relaxe os tendões e não abandone a sua posição. O seu kairós, o tempo perfeito de Deus, está marchando na sua direção. Continue fazendo bem, continue perdoando, continue amando. Permaneça firme e prepare-se. Prepare-se para colher tudo aquilo que você plantou com lágrimas sob a fidelidade do Senhor. Não devemos desistir de fazer o bem. A colheita espiritual virá para aqueles que perseveram em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje. Graças te damos, Pai, porque o teu amor é grande e a tua misericórdia é maior ainda. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por me mostrar aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso retroceder, aonde eu preciso avançar para a tua glória, para a tua graça. Retroceder, Pai, quando o meu coração ele quer gritar, ele quer espernear, ele quer fazer todo tipo de reclamação. E mesmo assim, Pai, o Senhor se mantém fiel e me mostra que eu preciso perdoar, amar, enxergar o bem, além do que as circunstâncias me mostram. Obrigada por me mostrar cada detalhe do seu amor, por me mostrar cada detalhe da sua misericórdia, por cada cuidado, por cada bênção, por cuidar da minha família, por cuidar dos meus irmãos em Cristo, por cuidar da minha família de sangue, Pai. Muito obrigada, Senhor, por cuidar dos meus sogros, por cuidar de todos os que me cercam. Principalmente, Pai, obrigada por cuidar do meu esposo. Obrigada por cada milagre, por cada bênção, por cada misericórdia. Eu te peço, Pai, continue habitando em minha vida, continue fazendo a boa obra no meu ser. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.